É deputada, foi até agora secretária-geral adjunta do PS e lidera a bancada do partido que apoia o governo. Ana Catarina Mendes, a partir de agora, está sob escuta. Está connosco numa altura em que surgem muitas críticas, segundo a Lusa, a uma decisão que foi o fim dos debates quinzenais. Críticas dentro da própria bancada do Partido Socialista. Isto surge depois de o PS e PSD terem aprovado em comissão parlamentar os seus projetos sobre a matéria. Não houve uma discussão prévia no grupo parlamentar sobre um assunto tão quente? Ao longo dos meses tem havido, bom dia antes de mais, ao longo dos meses tem havido discussão sobre a alteração do regimento, designadamente na necessidade que há de ajustar o próprio regimento à nova atualidade. É bom percebermos que o quadro parlamentar hoje mudou substancialmente. Nós temos deputados únicos no Parlamento, temos várias forças políticas neste momento no Parlamento e foi necessário fazer um trabalho ao longo destes meses para garantir que há uma maior agilidade e há também uma maior proporcionalidade nos tempos que são atribuídos a todos os parlamentares. E por isso a questão dos debates quinzenais é uma das questões que surge no meio de vários temas. O que está em causa, essencialmente, é o exercício do Parlamento com a maior transparência possível, nunca perdendo de vista que o Governo tem a obrigação de prestar contas no Parlamento. Ao Parlamento compete fiscalizar, ao Governo compete vir ao A minha pergunta tinha a ver com o debate interno dentro do Partido Socialista. Não cheguei a perceber. Disse que tem havido reuniões, tem havido debates internos, foram ouvidos vários deputados, foram acolhidas sugestões de variadíssimos deputados para este grupo de trabalho que foi coordenado pelo Pedro Delgado Alves no âmbito da primeira comissão. Haverá hoje uma reunião do grupo parlamentar, dentro de instantes uma reunião do grupo parlamentar. Mas será a posteriori? Que será... Não é a posteriori, é uma reunião do grupo parlamentar. Foi aprovado no grupo de trabalho, haverá uma reunião onde, evidentemente, este tema será discutido, como vários outros temas, e como sempre no grupo parlamentar do Partido Socialista, as vozes não são sempre únicas, há sempre vozes discordantes. Verdade, mas só se ouviram agora essas vozes, porque o que eu não estou o que hoje Jorge Lacão, por exemplo, diz é que não houve essa discussão dentro da bancada parlamentar. Nas reuniões de que fala, houve pessoas que se manifestaram, ou isso que nos está a dizer, quer dizer, quem falou tivesse falado a tempo, não é hoje. O próprio Jorge Lacão fez parte do grupo, dentro do grupo parlamentar, que deu sugestões para a revisão do regimento da Assembleia da República. E neste momento trata-se de ter menos vezes o Primeiro-Ministro no Parlamento, mas trata-se de ter mais vezes os próprios ministros. E por isso, numa conta geral e rápida, aquilo que está em causa, e eu acho que reduzir a revisão do regimento apenas aos debates quinzenais é redutor. Há, neste momento, a ida do Primeiro-Ministro de 10 vezes, vai 5 a 6 vezes aos debates mensais. Há debates ao Parlamento, que eram os debates quinzenais, vai 2 vezes aos debates do Conselho Europeu, vai 1 vez ao debate do Estado da Nação, vai 1 vez ao debate do Orçamento. E, portanto, num ano parlamentar de 10 meses, 10 vezes são as vezes que o próprio Primeiro-Ministro estará a prestar contas no Parlamento. Diz que Jorge Lacão já foi ouvido e deu sugestões nesse grupo de trabalho, mas a verdade é que ele diz que, da forma como está a proposta, vota contra. E diz que metade da bancada socialista também está contra esta proposta. Eu não vou fazer essa contabilidade provavelmente porque... as sugestões que deu não foram as que foram acolhidas. Há maneira é normal, de voltar atrás, há sugestões que eu fiz para o grupo de trabalho que não foram acolhidas. E não convivo mal com isso, devemos conviver bem com isso, porque se há uma maioria que quer uma coisa e uma minoria que não quer, agora, não me pergunte qual é a contabilidade. Isolados nesta questão não me pergunte qual é a contabilidade. Não houve acolhimento de mais ninguém. Eu devo recordar que foi o Partido Socialista que há muitos anos atrás passou de debates de 6 em 6 meses no Parlamento para debates mensais. Mais tarde, avançou-se em 2007, também pela mão do PS, para os debates quinzenais. Também pela mão do PS, ao longo dos anos, e sempre que o governo é do Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista, tal como na oposição, mas sobretudo com a maior responsabilidade quando está em funções governativas, tem a estratégia sempre de os senhores ministros irem
as vezes que forem necessárias ao Parlamento, o Sr. Primeiro-Ministro ir as vezes que forem necessárias ao Parlamento, porque é isso que faz a democracia ficar mais enriquecida. Esse histórico que está a fazer é interessante porque é um histórico de mais escrutínio e não menos. Neste momento o que vos estão a fazer é o sentido contrário, tirar o Primeiro-Ministro de debates. E isto é factual, porque alguém que ia de 15 em 15 dias passa nós a ir podemos olhar para isto, mensalmente. Nós podemos olhar para isto focando no debate com o Primeiro-Ministro. Que é uma coisa importante, admite ou não? Fundamental. Pronto. Fundamental em democracia. Não é uma coisa de sumenos, Agora, uma alteração ao regime o governo desta natureza. não é só o Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro e todos os seus ministros. Há um artigo no regimento, havia um artigo no regimento... Por alguma razão o PS quis que o Primeiro-Ministro fosse mais vezes ao longo destes anos todos. Há um artigo no regimento Sim. que é letra morta, que obriga a que os ministros vão ao Parlamento, obriga não, diz que podem ir ao Parlamento prestar contas. Ora, eu acho que é também papel do Parlamento não só ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, mas ouvir cada um dos ministros setoriais, porque muitas vezes fica muita coisa por esclarecer, fica na espuma dos dias ou fica nas páginas dos jornais, não fica num debate parlamentar. E a ideia que nós temos de, naqueles momentos em que não vai o Primeiro-Ministro, ter a presença de um ministro do Governo a prestar contas, é também mas aumentar... há uma figura para isso, que é as interpelações ao Governo. Há as interpelações e há debates de outra natureza que são debates mais consistentes. São debates com mais tempo, não é uma interpelaçãozinha. É um debate mais consistente e, normalmente, as interpelações surgem em função de uma situação qualquer que acontece no momento e que quer ser discutida. E os debates de atualidade e os debates de urgência. E os debates de atualidade e de urgência também. Com grelhas muito pequeninas. Então não era suficiente ampliar essas grelhas? Não. Porque o que é importante é que todo o Governo possa ser escrutinado e escrutinado nos mesmos moldes. Desculpe, não e por isso aquilo que estamos a fazer... Não existe esse escrutínio nas comissões parlamentares onde os ministros vão com muita regularidade mesmo. Claro que existe. Não há falta de ministros no Parlamento. É evidente. Não, acho que não. Acho que agora aliás... vai haver falta de Primeiro-Ministro, porque há pouco disse uma coisa interessante que é, fiz sugestões e também elas não foram acolhidas. Qual é que era a sua posição inicial sobre esta questão concreta dos debates com o Primeiro-Ministro? O que eu estou a Primeiro-Ministro? dizer é que defendi sempre, ao longo destes tempos, que o Primeiro-Ministro, que os debates quinzenais deixassem de existir, porque acho que eles não fazem sentido. Acho que deve haver sempre prestação de contas e, portanto, o Primeiro-Ministro deve ir ao Parlamento nos meses em que o Primeiro-Ministro não vai ao Parlamento. Deve haver um debate com um membro do Governo. Portanto, está confortável com esta posição, o que está nestas propostas? Eu não podia estar aqui se não estivesse de acordo com o que foi aprovado no grupo de trabalho. Isso não exclui, como democrata, estruturalmente democrata que sou, isso não exclui que não tenha que ouvir e que não continuo a ouvir o grupo parlamentar do Partido Socialista. Mas quero dizer que não considero que esta ampla reforma que foi feita para o regimento da Assembleia da República retire transparência, fiscalização ou sequer democracia. Nós estamos a falar 5 a 6 vezes os debates antigamente quinzenais, os debates com o Primeiro-Ministro. Estamos a falar de 2 vezes dos debates europeus. Estamos a falar de 1 vez do debate do Estado da Nação. Estamos a falar de 1 vez do debate orçamental. No total, estamos a falar de uma presença de 10 vezes do Primeiro-Ministro a responder aos senhores deputados. Deixe-me só então perceber, para ficar claro, a votação vai ser hoje à tarde, a votação desse artigo específico, porque genericamente os partidos todos concordam com as alterações ao regimento, dizem que foram alterações bem feitas, foi tudo consensualizado no grupo de trabalho, menos a questão deste artigo específico do fim dos debates quinzenais. Isso vai ser votado hoje à tarde. Ainda há tempo de mudar? Admite a hipótese de mudar? Em todas as circunstâncias, em todas as votações, até ao momento da sua votação, tudo pode acontecer. O que eu lhe estou a dizer é que o grupo de trabalho aprovou uma proposta. Aprovou, não impôs, foi votada. E, portanto, a votação desta tarde dirá. Uma proposta que com que a líder parlamentar concorda. A líder parlamentar assinou a proposta. Pronto. A questão que nós estamos aqui a pôr é, se houver uma grande onda, como diz Jorge Lacão, e metade da bancada se manifestar contra esta questão concreta, o que é que a líder da bancada fará? Não vou fazer futurologia e não avançarei nada no Observador enquanto não estiver na reunião do grupo parlamentar. Isso, perdoar-me-ão, a minha primeira palavra é com os senhores deputados. Mas a questão é que os deputados não estão a achar que a primeira palavra foi com eles, porque isto já está a chegar mas isso é o que mais ao dizem grupo os senhores parlamentar. deputados. Eu também posso dizer muitas coisas. Manda-me a responsabilidade do cargo que exerço, que diga que ao longo de meses
houve um grupo de trabalho no âmbito do grupo parlamentar, chegaram várias propostas, foram discutidas várias propostas com o coordenador do grupo de trabalho e, portanto, hoje haverá mais uma discussão daqueles que consideram que a solução final não é a solução que vai ao encontro daquilo que consideram ser melhor para o Parlamento. Agora, até lá, eu tenho uma reunião com o grupo parlamentar esta tarde. Assim todos os grupos parlamentares o pudessem dizer. O Rui Rio há de estar profundamente agradecido ao PS por esta questão avançar agora com ele. Isso terá que perguntar ao Dr. Rui Rio. O PS não está agradecido ao Dr. Rui Rio, estou a perguntar ao PS. Mas, ouça, eu não tenho que estar agradecida, eu tenho é que estar agradecida se o trabalho que estou a fazer dignifica ou não dignifica o Parlamento. Se amplia ou não amplia a capacidade de escrutínio a todo o Governo. Se permite que todos os governantes possam prestar contas junto do Parlamento e, através do Parlamento, junto dos portugueses. Eu estarei agradecida todos os dias em que eu conseguir cada vez mais aprofundar a democracia. É nesse espaço Mas que repara uma coisa, encontro. só lhe pedi aqui para fazer um exercício comigo, que é o PS não vai ficar para sempre no poder. É naturalmente assim. Faz Não parte da democracia. Imaginamos que na democracia funciona Faz assim. parte da democracia. O que é que pensará desta alteração se for Rui Rio ou outro qualquer que estiver como Primeiro-Ministro, que não alguém do Partido Socialista? Eu espero, volto a dizer, eu sei que não querem, eu sei que é mais fácil nós falarmos sobre as confusões que possam existir Não estou a falar de do uma que confusão, falar estou a falar de sobre uma coisa aquilo muito que está concreta, que é o concreto. PS há de ser oposição, vai estar O que confortável está- com o facto de ter um Primeiro-Ministro do partido opositor do PSD no Parlamento menos vezes? Eu volto a dizer, está várias vezes, continua a ser escrutinado e todo o Governo é escrutinado. Portanto, fica confortável com essa situação. Deixe-me só clarificar uma questão que parece-me, para ver se fica clara. Há liberdade de voto na bancada do PS para todos os assuntos, genericamente, menos alguns casos muito excepcionais. Portanto, vai acontecer assim, acontecer assim neste caso, vai haver liberdade de voto. Portanto, está à espera de uma divisão grande na sua bancada. Espero, como sempre, que o grupo parlamentar vote com a liberdade de voto que tem. Por isso, os que me fizeram chegar a sua posição contra isso... Foram muitos? Não. Quantos? Não posso dizer. Mas não a preocupa, então? É uma situação que não a Mas preocupa? é evidente que, sendo líder parlamentar, preocupa-me toda a vida do Parlamento e toda a vida do grupo parlamentar, ou então eu seria uma irresponsável. Mas não me chegou, e não me chegou a tempo. Isto foi aprovado na segunda-feira, ou na terça. Na terça. Tem feito falta um acordo escrito com o PCP e o Bloco de Esquerda nesta legislatura? Como sempre disse, não acho que o acordo escrito seja a pedra de toque para um entendimento à esquerda. Acho que é possível fazer entendimentos à esquerda, acho que é possível percebermos o que é que todos queremos para o país e julgo que, chegados a este momento, depois de uma sessão legislativa tão atípica, assolada pela tragédia da crise sanitária, a que se soma neste momento uma crise económica e uma crise social muito importante, que implica que todo o pacote financeiro que foi recebido, que foi conquistado na Europa, implique que seja bem gasto e que seja gasto naquilo que é absolutamente essencial, que é melhorar a vida das pessoas. Eu estava-lhe a falar da prática até agora, se nestes meses tem sentido essa falta de consistência, se há uma falta de consistência ou não. Não, porque tenho sentido a capacidade de diálogo com a esquerda parlamentar e, portanto, não é por um papel, pela existência de um papel que ela se torna mais forte, é muito pelo valor da palavra e pelo valor daquilo que são os compromissos assumidos entre nós. O António Costa falou de uma questão agora recentemente, que é a necessidade de uma renovada estabilidade no horizonte da legislatura. Está claramente a estender a mão à esquerda, que está a desconfiar desta abordagem e o que eu gostava de tentar perceber é o que é que vão tentar fazer em concreto no Parlamento. Há uma reedição formal da geringonça, há necessidade disto passar para uma fase diferente daquela que vivemos agora, até por causa desta situação de saúde sanitária que referiu? Eu julgo que nós temos demonstrado ao longo dos tempos, no orçamento de 2020, no orçamento suplementar, que a nossa estratégia é prioritária com o encontro à esquerda e com as soluções à esquerda, rejeitando aquilo que rejeitámos no passado, que são as medidas austeritárias, ampliando cada vez mais a possibilidade de ter trabalho e trabalho com dignidade
E por isso mesmo, os trabalhos para o orçamento de 2021 também já começaram, com reuniões com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PEV e com o próprio PAN, no sentido de nós termos um horizonte de legislatura com estabilidade. A pior coisa que se pode somar à crise sanitária, à crise social e à crise económica era, neste momento, uma crise política que não antecipo. No orçamento suplementar, geriu as negociações do lado do PS e negociou com ambos os lados, portanto, não só com a esquerda, negociou também com o PSD. Foi mais fácil negociar com o PSD ou com a esquerda? O que é que diz que eu negociei com o PSD? O acordo para os sócios gerentes, por exemplo, para o subsídio de desemprego. Houve várias questões até que o PSD o Partido não Socialista, aprovou à no esquerda, orçamento suplementar, apresentou uma proposta que é uma proposta, do meu ponto de vista, socialmente justa e que não estava no orçamento suplementar e que não estava apresentada por nenhum grupo parlamentar, que foi proteger, dar proteção social a todos aqueles que, com as medidas no tempo da emergência e a seguir, não tinham ficado consagrados. Dos trabalhadores informais, os trabalhadores, os domésticos, um conjunto muito significativo de pessoas que iam ao encontro dessas pessoas, à esquerda, que tinham inclusive a aprovação prévia do PSD em anteriores votações que tinham sido feitas no Parlamento e que depois essa votação foi alterada em acordo do PSD com o PS. Não sei se é em aprovaram acordo com o propostas PSD. mais mitigadas. É o caso dos sócios-gerentes, isto é factual. O caso factual. dos sócios-gerentes é um caso muito simples. É um caso em que o próprio PSD percebeu que a proposta que estava em cima da mesa, ou melhor, o PSD percebeu que a proposta que queria o seu líder não era a que estava apresentada. Ou seja, não era... Tinha visto mal, então, Rui Rio. Não, por isso é que a corrigiu. Agora, isso não teve a ver com um acordo com o PSD e com o PS. Mas esta foi a primeira vez que o PCP chumbou um orçamento, desde a formação da geringonça, e foi a primeira vez que o PSD se absteve. Isto significa o quê? Significa que começou aqui uma nova fase ou foi um acidente? Significa, como o próprio PCP disse, apesar das negociações, apesar do esforço de conciliação, apesar do esforço de encontrarmos soluções, há matérias que para o PCP foram intransponíveis e que consideraram que não estavam consagradas neste Orçamento do Estado, nem refletiam as preocupações inscritas no Programa não houve uma grande de Estabilização e Estabilidade. Como o próprio Partido Comunista Português disse no momento em que anunciou o voto. Este é um voto para este Orçamento Suplementar. Não estou à espera que seja o voto para o próximo Orçamento de Estado. Portanto, nos próximos orçamentos, o PS vai fazer de tudo para isso não voltar a acontecer. O PS vai continuar a trabalhar seriamente com todos os partidos com os partidos à esquerda para conseguir garantir a estabilidade política que se exige num momento destes. Do seu ponto de vista, não se inaugurou aqui uma nova fase, digamos assim, em que de repente o PSD passa a fazer parte do jogo do PS? Não, o que eu acho é que nós temos que entender as circunstâncias. Houve um momento de união total no país no combate a um vírus que nos deixa inquietos a todos, que nos dá uma incerteza enorme sobre o futuro. Quando nós estamos a falar de uma situação em que não sabemos se há vacina, se houver vacina, quando é que há vacina, qual é a cura para este vírus, nós vamos ter que conviver com este vírus. E, portanto, a prioridade foi reforçar ao máximo o Serviço Nacional de Saúde, de forma a mitigar os danos, designadamente as mortes, que pudesse existir deste ponto de vista. E, em simultâneo, em conjunto com a comunidade científica, encontrar as medidas necessárias para ir adaptando a sociedade portuguesa a essa realidade. Isso fez com que houvesse uma ampla união entre todos os partidos para responder a uma situação que foi situação de emergência. Pela primeira vez na história da nossa democracia, nós tivemos a declaração de um estado de emergência. Pela primeira vez na nossa democracia foi preciso atuar e resistir, e eu gostava de sublinhar, o Parlamento português foi dos poucos parlamentos na Europa que não fecharam, que continuaram a fazer o seu trabalho. Mais uma vez, reforço aqui a fiscalização e o trabalho de fiscalização que o Parlamento tem que ter e também que tem que ter em momentos de emergência, e foi preciso encontrar respostas para as empresas que estavam com dificuldades, para que os trabalhadores não ficassem sem um emprego, para aqueles que ficaram sem emprego tivessem proteção social, e por isso houve uma estratégia, diria eu, uma união, uma unidade
de todos os grupos parlamentares, no sentido de encontrarmos as melhores respostas, que faz com que o próprio PSD se abstenha no voto no orçamento suplementar, entendendo que ele respondia aos problemas com que estávamos confrontados no momento. Se isso significa que daqui para a frente o PSD estará ao lado do PS num orçamento, não sei. Agora, acho é que o orçamento suplementar que nós apresentámos era um bom orçamento para responder ao momento atual. Mas não rejeita essa opção de o PSD vir a estar ao lado do PS noutros orçamentos futuros. Que o Bloco de Esquerda já disse que se um estiver, o outro não está. Eu não sei se vai estar. Sei que nós escolhemos um caminho em 2015 que trouxe aos portugueses emprego, mais riqueza e mais rendimentos. Esse caminho foi escolhido e trilhado com o PCP, com o Bloco de Esquerda e com o PEV. Somou-se nesta legislatura o PAN. Esse é o nosso caminho. É o caminho com estes parceiros. Bom, já voltaremos à conversa, vamos ter que fazer uma pausa para as notícias, voltaremos já a seguir. Agora não sei se eles querem vir aqui dizer alguma coisa, imagino que não. Acho que é só para não faz mal. Temos um... Não, sim, mas também não podemos interromper assim a conversa à bruta. Começas? Sim. Onde é que está aquela parte que eu estava aqui a espreitar? Está aqui. Vinha para aqui. Senão isto tem que ser mais dinâmico. É assim, senão é uma chatice. Bom, estamos de volta para a segunda parte deste Sob Escuta. Estamos à conversa com Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS. O anterior pivô da Geringonça, Pedro Nuno Santos, disse sobre este retificativo que um orçamento apoiado pelo PSD, estou a citá-lo, não é igual a um orçamento apoiado pelo PCP ou pelo Bloco de Esquerda. Concorda com ele? Bom, eu volto ao mesmo ponto. As circunstâncias são excepcionais. E em momentos excepcionais as respostas são excepcionais. Aquilo que houve ao longo destes meses foi uma compreensão de todos os partidos, incluindo do maior partido da oposição, com a situação que estávamos a viver e que lhe permitiu abster-se no orçamento, que eu corrijo, não é retificativo, no orçamento suplementar. Até porque se fosse retificativo, nós estávamos a falar de um orçamento que cortava. Este orçamento é um orçamento que reforçou em várias matérias o orçamento de 2020. Reforçou desde logo o Serviço Nacional de Saúde, reforçou na proteção social, reforçou no apoio às empresas, reforçou nas linhas de crédito para as empresas e reforçou tudo aquilo que era preciso fazer. Portanto, não fazer. Vê diferenças entre este orçamento e os outros que o PS aprovou? Não vejo diferenças porque este não é um orçamento retificativo, volto a dizer, é um orçamento suplementar, ou seja, é um balão de oxigénio para a situação que nós estávamos a viver. E, felizmente, nós podemos apresentar esse orçamento suplementar, não a cortar pensões, não a cortar salários, não a cortar postos de trabalho, mas a reforçar o Estado Social, que é absolutamente essencial, e a injetar dinheiro na economia assim... e no investimento público. É um orçamento que vem na linha de conta daquilo que são os orçamentos dos últimos 5 anos. Vem na linha de conta dos últimos orçamentos, mas mesmo assim só foi aprovado porque o PSD viabilizou. Isto significa que o PCP, neste caso, que foi o que votou contra, não está à altura destes momentos de exceção, destes momentos de maior crise. O PCP está à altura e aí é preciso ir buscar apoio ao PSD. E queria que estivessem inscritos 2 ou 3 outras coisas que não estiveram. Mas com o PCP foi possível avaliar um conjunto de matérias, desde logo o reforço do Serviço Nacional de Saúde, quer nas camas dos cuidados continuados, quer nas camas dos agudos, o reforço da contratação de mais profissionais de saúde. Foi possível avançarmos em matéria de creches, foi possível avançar em matéria de proteção social noutras áreas e em alguns trabalhadores. O que aconteceu é que, para o PCP, aquelas medidas eram insuficientes e, portanto, queriam mais medidas. Isso não significa que, para a frente, esteja estragada a relação com o PCP
desde logo. Significa que para a nem frente o próximo. vão ao encontro das reivindicações que o PCP vai fazer? Vamos como sempre fomos. Agora também sabemos todos que os recursos não são ilimitados. Mas repara uma coisa, ultimamente estas aproximações ao PSD não se têm limitado às questões orçamentais que são fundamentais Mas para eu peço desculpa, para o país. quais aproximações ao PSD? Numa questão, já lá vamos. Tem dado este argumento que a questão sanitária tem unido de facto os partidos e é preciso a unidade e é preciso esta convergência. Mas se olharmos para lá do orçamento, houve a questão do Presidente do Conselho Económico e Social, houve a questão do Ministro das Finanças para o Banco de Portugal, que houve aquela questão se havia um período de nojo que era feito especificamente para apanhar esta situação e que o PSD não acompanhou. E ainda esta questão que estivemos a falar longamente dos debates quinzenais. Há aqui uma nova geringonça ou não? Há aqui um novo parceiro, parceiro para o PS? Como sabe, o Conselho... não há uma nova geringonça, refuto completamente essa expressão. Há uma construção... O Partido Socialista reforçou-se nas últimas eleições e quando se reforçou nas últimas eleições, mesmo sem uma maioria absoluta, disse sempre que continuaria a trabalhar com os seus parceiros privilegiados, que foram os parceiros com quem trabalhou de 2015 a 2019 e que trouxeram os resultados que todos conhecemos, não vale a pena rebatê-los. Como toda a gente sabe, o Conselho Económico e Social é aprovado com 2/3 dos deputados. Eu não percebo porque é que falam no Conselho Económico e Social e não se releva também a importância histórica da votação para o Tribunal Constitucional, que teve 194 votos. E teve 170 votos o Conselho Económico e Social. Isto significa que o Conselho Económico Parlamento... e Social correu mal da última vez. Correu mal de várias vezes, não sim. foi da última. Sim, ok. Na anterior legislatura foi chumbado 2 vezes. Exatamente. O Tribunal Constitucional. Portanto, o Tribunal Constitucional agora em não conseguiram dezembro. entender. Agora conseguiram. A questão é essa. Não é agora conseguiram. Nós apresentámos nomes que informámos os partidos de que os nomes seriam aqueles e que não inviabilizaram. E se olhar para a conta também me pode dizer que há uma geringonça no Tribunal Constitucional, porque se olharmos para os votos que houve no Tribunal Constitucional, eles não são apenas do PS e do PSD. Vamos lá ver se nos entendemos. Portanto, não vale a pena criar um fantasma do aparecimento de uma nova geringonça. Mas é factual, não é uma questão de não fantasma. É factual, a questão não dos é debates factual. quinzenais só acontece eu peço agora. Desculpa, eu percebo que queiram continuar com os debates quinzenais para dizer há uma ligação ao PSD e ao PS. Eu quero dizer com franqueza. Que há. O PS e o PSD são 2 partidos históricos na democracia portuguesa. Mas o PS e o PSD não têm a mesma visão estratégica para a sociedade. Nós não temos a mesma concepção do Estado Social uns e outros. Não é por acaso que, para nós, foi possível reforçar o Estado Social na resposta à pandemia, porque ao longo de 4 anos, apoiados pelos partidos à esquerda, foi possível reforçar a Segurança Social, foi possível reforçar o Serviço Nacional de Saúde, foi possível reforçar a escola pública e, com isto, foi possível dar respostas. Não me vai dizer que isto foi o PSD que fez, porque nós sabemos bem também que o Dr. Rui Rio partilhou em várias vezes a sua visão com o Dr. Pedro Passos Coelho ou com a Dra. Maria Luísa Albuquerque. Essa não é a visão do Partido Socialista. E não há nenhuma nova geringonça. Agora, os portugueses precisam de respostas. E em momentos excepcionais, eu acho que devemos saudar o líder do maior partido da oposição, ao dizer, este é um momento excepcional, coloquemos de lado as nossas divergências e converjamos naquilo que é essencial. E o que é essencial é a proteção social dos trabalhadores, é que as empresas continuem a trabalhar, é que o layoff seja um instrumento ao serviço dos trabalhadores e ao serviço das empresas. Isso não faz com que, num momento excepcional, se possa dizer que daqui para a frente agora está criada uma nova geringonça. Não está criada uma nova geringonça. Mas tem a ideia que este momento excepcional pode prolongar-se por muito tempo. E até há outra questão em cima da mesa, que é um pacote de 45 mil milhões de euros 57 mil milhões de que virá nos próximos anos para Portugal de Bruxelas. Sim. E que o Primeiro-Ministro tem dito várias vezes que tem de ser consensualizado de forma mais alargada. Foi o Primeiro-Ministro que pôs no programa de governo que, por exemplo, os grandes investimentos têm que ser aprovados com 2/3 dos votos na Assembleia da República. Porquê? Porque nós não podemos estar sistematicamente, de legislatura em legislatura, a alterar os projetos que queremos fazer. Tenho bem consciência de que o vírus está para ficar e de que durante muito tempo nós vamos ter que conviver
com esta situação. E saibamos nós aplicar os recursos que temos naquilo que é essencial. E volto a dizer, o que é essencial? Nós reforçamos o Serviço Nacional de Saúde no Orçamento de Estado para 2020. Nós reforçamos o Serviço Nacional de Saúde no Orçamento Suplementar. E entre os dois orçamentos, nós reforçamos o Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais, mais meios e mais equipamento. E nós vamos continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde para fazer face à pandemia, mas também para dar resposta a todos os outros problemas. Nós reforçamos a proteção do mercado de trabalho e dos trabalhadores poderem garantir o seu posto de trabalho e, infelizmente, já temos a taxa de desemprego também a subir, mas abaixo daquilo que era expectável numa crise desta natureza. E temos, neste momento, um conjunto de instrumentos com os quais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também contribuiu, designadamente naquilo que é o Código das Insolvências e as insolvências, para que as empresas não sejam obrigadas a correr para a insolvência, mas que, em situação de insolvência, possam ser agilizados os seus processos para não se estender por muito tempo a situação de agonia financeira de uma empresa, ao mesmo tempo que as próprias empresas foram capazes de se reinventar. Bom, nós podemos querer olhar para o país e ter só a visão dos socialistas, ou só dos sociais do PSD, ou só do PC, ou só do Bloco. Ou podemos querer um olhar sobre o que se abateu no mundo de forma mais concertada. Portanto, num período de exceção porque eu vou-lhe dizer este, sinceramente, vai ser tomara desejável nós até que no mundo, entendimentos com todos. felizmente a Europa, não, vocês continuam a insistir no mesmo ponto e eu vou dizer pela 10ª vez. O nosso entendimento privilegiado é com os parceiros à esquerda. E dizia há pouco que até já começaram as negociações para o próximo orçamento à esquerda. Deixa-me fazer uma pergunta muito concreta. Deixa-me só dizer-lhe isto. Olhando para o que aconteceu esta semana na Europa, a possibilidade dos 27 terem conseguido chegar a este acordo é não só a demonstração de que é possível trabalharmos com todos, desde um Orbán a um António Costa, e veja-se como a oposição existe entre ambos, mas que no espaço da União Europeia foi possível encontrar um pacote financeiro que dê robustez e resiliência à economia europeia e, por sua vez, resiliência e robustez à economia nacional. Por isso é que o pacote, e isto é que é importante para os portugueses, é por isso é que o pacote financeiro que a Europa traz para Portugal é absolutamente essencial para os próximos 10 anos, porque ele vai permitir a reindustrialização da nossa economia, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos serviços públicos, a criação de emprego e a manutenção do emprego e a proteção social e uma coisa essencial, o combate às desigualdades. As desigualdades estão aí, outra vez, destapadas, e é preciso que haja uma estratégia nacional que garanta que as desigualdades são combatidas, sejam elas territoriais, sejam elas sociais. Nas conversações para o próximo Orçamento de Estado, que disse ainda há pouco que já tinham começado, o Bloco de Esquerda e o PCP vão querer questões muito concretas, vão querer respostas concretas, não basta proclamações. Uma das questões é as alterações à legislação laboral, que é a grande bandeira destes dois partidos, nomeadamente do Bloco de Esquerda. O PS está então disposto a negociar... Essas conversações estão a ser feitas entre o Governo e os grupos parlamentares. Eu quero dizer-lhe que, por exemplo, uma das pedras de toque para o Partido Socialista, que acredito que o PCP e o Bloco acompanhem, uma das pedras de toque para o Partido Socialista é o combate à precariedade. Porque esta crise também demonstrou que, apesar de todos os esforços que fizemos na anterior legislatura de combate à precariedade, ela está aí e tem que ser feito esse combate o Bloco de forma e o PCP feroz. nesta matéria têm propostas muito concretas, até porque dizem que houve coisas da Troika que não foram ainda revertidas. E este foi um assunto muito delicado. Exatamente. Na altura de tentar reeditar a geringonça. Aliás, cada coisa não a seu tempo. Cada partido queria as negociações estão a decorrer agora. Seria indelicado da minha parte dizer o que quer que fosse sobre o que está a acontecer, ainda para mais nas reuniões que estão Já se percebeu que é uma linha vermelha para Mas as reuniões estão a decorrer. Não vamos antecipar conclusões de uma reunião que houve e de outras que haverá a seguir. Há uma questão que já não temos que antecipar nem fazer futurologia, que tem a ver com um plano que foi apresentado esta semana, encomendado pelo Governo ao empresário António Costa e Silva, para aplicar estes fundos de que estamos a falar nos próximos anos. Os políticos já não são confiáveis para traçar planos assim a longo prazo? Já não chegam? Mal fora se os políticos não se pudessem consultar
com aqueles que são os melhores da sociedade portuguesa e que não os pudessem procurar para nos ajudar também a pensar. É evidente que nós temos uma agenda estratégica, temos um programa de governo e fomos confrontados, volto a dizer, com uma situação excepcional. Situação excepcional que exigiu também rever como é que nós aceleramos um conjunto de coisas e como é que os próximos 10 anos podem ser de melhoria da sociedade portuguesa. E esta altura foi uma boa altura, por exemplo, tendo em conta tudo isto, ser um período excepcional, para ver sair alguém como o anterior Ministro das Finanças, Mário Centeno, que conseguiu estabilizar os números da economia nacional. Quando eles começam a dar sinais de que vão piorar, não era bom manter essa figura? Não era importante que isso se mantivesse, essa estabilidade? A estabilidade mantém-se, até porque quem fica na equipa foi braço direito do Mário Centeno ao longo destes anos no Ministério das Finanças. Mário Centeno vai ter um papel muito desafiante e muito importante também na estabilização da economia e do setor financeiro em Portugal, que é ser governador do Banco de Portugal. E Mário Centeno deixa, de facto, um país com contas públicas a sério, contas públicas equilibradas, com sustento orçamental, que permitiu fazer face e mitigar muitos dos efeitos desta crise e que estou certa que o Banco de Portugal vai ter muito trabalho nos próximos anos para garantir que não há... Vai continuar a ser um player, vá. Claro, porque vai ter que olhar para o sistema financeiro, garantindo que o sistema financeiro não vai abaixo, vai ter que olhar para a economia portuguesa e fazer as suas previsões e fazer os seus alertas e, portanto, estará indubitavelmente a olhar também pelas contas do país. Também nunca com apoiará... a competência que se lhe conhece. Nunca apoiará um candidato da direita nas próximas eleições presidenciais? Eu acho que a questão das presidenciais, primeiro é sabermos quais são os candidatos. Dizer nunca, não há candidatos neste momento apresentados. O Partido Socialista ainda não se pronunciou no local próprio a pronunciar mais. Já há pessoas no PS que disseram claro esse nunca. Pedro Nuno Santos foi taxativo, que há não apoiará um candidato da direita. Várias pessoas já disseram várias coisas. Disse. E aquilo que eu digo é que espero que as presidenciais não se tornem num folclore. Espero que as presidenciais estejam à altura daquilo que é absolutamente necessário. Espero que a escolha dos portugueses para um Presidente da República seja um Presidente da República cooperante, um Presidente da República que esteja comprometido com os interesses nacionais. Neste momento não há nenhum candidato ainda declarado. Há hipotéticos... Há um hipotético candidato que até foi o próprio Primeiro-Ministro que o lançou. E, portanto, eu pronunciar-me no grupo, no seio do Partido Socialista, quando o momento se colocar. Mas preferia votar alguém do PCP e do Bloco de Esquerda do que em Marcelo Rebelo de Sousa? Não preferia votar em alguém do PCP e do Bloco de Esquerda em vez de Marcelo Rebelo de Sousa? Vou dizer uma coisa. Foi bastante clara na resposta, sim. Mas ainda hoje, numa entrevista à TSF, Ferro Rodrigues dizia que não faz sentido uma candidatura do PS se 70% dos socialistas apoiam Marcelo Rebelo de Sousa, como veio numa sondagem recente. Lá está. Isto faz sentido Estamos para si todos também? a discutir nos jornais o que devíamos estar a discutir dentro do partido. Então faltam reuniões dentro do partido para isso? No momento em que o Partido Socialista se debruçar sobre o assunto, direi no Partido Socialista e a seguir tenho todo o gosto de vir aqui falar convosco. Mas o Congresso do PS vai ser só depois das presidenciais? Haverá uma comissão há comissões nacionais, há comissões políticas, há secretariados nacionais. E houve até o líder do partido a vir dizer já publicamente uma posição sobre esta matéria. Houve, aliás, muitas figuras que acharam, como Ana Gomes, como Manuel Alegre, que acharam que isso não foi correto. Quando estiverem os candidatos todos em discussão. Que a discussão se deve fazer internamente. Acha que houve ali uma precipitação de António Costa? Não, acho que quando estiverem em cima da mesa todos os candidatos, quando se conhecerem todos os candidatos, voltaremos a falar sobre isso. Para o ano também há autárquicas, que são eleições importantes para todos os partidos, incluindo para o PS. Acha que o PS tem capacidade para igualar o resultado de 2017 com 155 Acho que fizemos um bom trabalho ao longo destes 4 anos e acho que é possível manter o mesmo número de câmaras municipais. É um objetivo ambicioso, uma vez que aquilo foi um resultado histórico para o PS. Foi um resultado histórico para o PS. É possível repetir, depois de todo este quadro, consegue fazer essa perspectiva a esta distância? Eu consigo acreditar que há uma estratégia, eu acho que há uma estratégia do Partido Socialista para ganhar estas eleições autárquicas. Acho que as eleições autárquicas, nós temos muito bons autarcas ao longo dos tempos. Pode-se perder uma aqui e outra ali, mas eu acho que para perder uma aqui e ganhar outra ali, acho que no cômputo geral estão criadas as condições para voltarmos a ter um bom resultado autárquico.
Em relação à sucessão no PS, que é uma coisa que se fala e muitos dizem até que é prematuro e que é melhor esperarem sentados os que estão a pôr-se em bicos de pés. Aliás, acha que há pessoas a pôr-se em bicos de pés? Acho que há um líder do Partido Socialista que tem feito um bom trabalho ao longo dos últimos 5 anos, que está permanentemente comprometido com o país e que nós devíamos estar todos focados naquilo que é essencial. E o que é essencial é dar respostas às pessoas, não as discussões prematuras de quem será o senhor que se segue ou a senhora que se segue a seguir a António Costa. O António Costa está cá, é um bom secretário-geral, é um bom primeiro-ministro e estará por muitos anos. A verdade é que Fernando Medina e Pedro Nuno Santos parecem já estar a posicionar-se para essa corrida, independentemente de ser agora ou de ser daqui a muito tempo. Onde é que se posiciona nesta Acho dupla? que essa discussão é toda extemporânea. E acha que está a ficar para trás numa corrida que já começou? Não acho que essa corrida sequer esteja iniciada. Poderá estar na cabeça de alguns. Que eu saiba, o próximo candidato a secretário-geral do Partido Socialista é António Costa. E o PS ter uma mulher, por exemplo, é uma coisa que considera que faz falta, tendo em conta Com que... tantas mulheres que há no Partido Socialista, claro que é possível um dia que isso aconteça. Não lhe estou a perguntar se é possível, estou a perguntar se é desejável no curto prazo. Tendo em conta que é o único partido que não é o único. O PCP depende da também não vontade teve, de das facto. pessoas na altura. Para já temos o António Costa. Da sua vontade? Felizmente Depende temos da o sua António vontade Costa. na altura? Felizmente temos o António Costa como líder do Partido E ainda Socialista. fará mais uma campanha e ainda será novamente eleito, na sua perspectiva? Acho que sim. Tem todas as condições para isso. Portanto, para se candidatar numas novas legislativas Sim. e cumprir mais um mandato. Deixe-me falar-lhe aqui também, agora para terminarmos esta conversa, quando chegou ao partido em 2015, foi no final de 2015, ali início de 2016, lançou uma série de ideias, prometeu um PS com mais pessoas normais, estou a citá-la, pessoas que não precisam de nomeação ou eleição para as funções que desempenha. O que eu lhe pergunto é qual é que é o problema de pessoas como António Costa, Eduardo Ferro Rodrigues, Pedro Nuno Santos, Francisco Assis, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes? Não percebi a sua pergunta. A minha pergunta é que Desculpe. a sua ideia era trazer pessoas que não dependam, não precisam de nomeação Eu não ou tenho nenhum eleição problema com nenhuma para das funções pessoas que desempenham. indicou. O que eu acho é que Que é o o caso partido, destas pessoas. Claro, por todas tenho enorme respeito. Imagino que O sim. que eu acho é que há muitos militantes anónimos, há muitas pessoas próximas do Partido Socialista que, não tendo nenhuma função partidária, podem vir a desempenhar, que era o que eu queria dizer, que na altura foi, aliás, ridicularizado, ser pessoas normais, são pessoas da sociedade civil que possam contribuir. E conseguiu fazer isso, porque não se viu grande alteração em termos de órgãos de direção do partido nesse ponto de vista. Não consegui fazer totalmente como queria. Além disso, ainda dizia que queria acabar com o pagamento de cotas no partido a partir de 2018. Nada disto aconteceu. Teve aí um problema em deixar uma marca no partido. Que marca é que queria deixar e se considera que conseguiu ou não? Eu disse que queria acabar com as cotas em 2018. Sim, sim. Por acaso Disse não a partir de 2018. Não tenho nada para mim com isso, até porque o Dr. Luís Patrão nunca me deixaria fazer isso. Portanto, não sei onde é que foi buscar essa minha declaração. Foi uma declaração. Vou ter que ir aos meus arquivos. Não tenho nada a memória de ter proposto, até porque o Partido Socialista, nessa altura, maio de 2016. vivia numa situação financeira dramática. Situação essa dramática que não permitia que os seus militantes não pagassem os 2 euros de cotas. Conseguiu deixar marca no PS? A minha questão era essa. Os militantes julgarão, eu julgo que sim. Julgo que deixei um partido mais dinâmico, um partido com mais discussão aberta com a sociedade civil. Acho que tivemos 3 resultados eleitorais que falam por si dentro do Partido Socialista, quer as eleições legislativas, as eleições europeias, as eleições autárquicas, e a que se pode somar o melhor resultado sempre das eleições na Madeira. E as lideranças também se revelam de forma indireta, digamos assim. E que marca é que quer deixar no grupo parlamentar? Tem havido algumas críticas de alguma anemia da bancada estar apagada, que é o que acontece tradicionalmente quando há o partido dessa bancada, é o partido que está no poder. Que marca é que quer deixar? Eu tenho uma visão muito particular sobre o Parlamento. O Parlamento é o centro, é para mim mesmo, convicção absoluta, que é o centro da democracia. Quando nós somos líderes parlamentares do partido que suportamos, é normal que seja menos ouvida a sua voz. Começa logo na comunicação social, que se estiver o Primeiro-Ministro, é o Primeiro-Ministro que passa, o líder parlamentar
nunca passa nas Sim, tem nas essa notícias. dificuldade acrescida. Não? Mas eu não me queixo dessa dificuldade, até porque o meu estilo não é um estilo de ter que estar sempre a criticar em público para poder aparecer. Não tenho essa necessidade. Tenho a necessidade de que o grupo parlamentar possa contribuir para melhorar a vida das pessoas e essa é a forma que eu sei estar na Mesmo política. nos debates quinzenais, que agora não acho que seja um aparentemente debate vão acabar, feroz. não é a própria líder parlamentar que tem feito as Mas intervenções. isso não é novo. Na anterior legislatura, o meu antecessor também fez isso várias vezes e é uma forma de darmos voz àqueles que foram eleitos. Eu tenho 108 deputados que também merecem ser ouvidos nestes debates. Bom, o nosso tempo acabou. Muito obrigada por Obrigada. esta Obrigada. entrevista, Ana Catarina Mendes. Voltaremos para a semana para mais um Sob Escuta.